Estamos dando início, então, à nossa conferência, né? Com o professor Juarez Rocha Guimarães, que é professor do Departamento de Ciência Política aqui na UFMG. Ele possui mestrado e doutorado pela Unicamp, em Ciências Sociais, né, professor? Ciências Sociais, e pós-doutorado em Filosofia pela USP, né? O tema da conferência dele vai ser o pensamento neoliberal e as formas autocráticas do Estado contemporâneo. Então, eu passo a palavra para ele e desejo uma boa conferência a todos. Muito obrigado, professor, por curso dessa iniciativa coletiva para tratarmos do impeachment de 2016. Muito obrigado. Bom, boa noite a todos e a todas. Nós que temos que agradecer ao professor Tomás. Eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar que essa disciplina é a mais importante disciplina da UFMG nesse segundo semestre, que é oferecida, não apenas pelo seu valor na cultura, né? Eu penso que é um terceiro momento importante, talvez o quarto momento importante da UFMG, né? Porque nós tivemos a ocupação das escolas e de algumas faculdades no final de 2016 e uma greve de professores em protesto contra o golpe. Depois tivemos uma reação que se tornou nacional e internacional até, mobilizou a intelectualidade internacional quando houve aquelas violências então cometidas contra o nosso reitor, que é a vice-reitora, que é a atual reitora, né, além de professores e técnicos administrativos da universidade. Tivemos no primeiro semestre desse ano várias sessões, né, de um curso sobre as interpretações da crise da democracia brasileira, que se deu a partir do Departamento de Ciência Política. E agora nós temos esse curso organizado pelo professor Tomás, que tem a vantagem sobre o curso que nós oferecemos no primeiro semestre de mobilizar vários saberes, né, interdisciplinares da universidade para pensar esse impasse da democracia brasileira. Então, eu penso que isso estará registrado, professor Tomás, na história da UFMG, e nós todos somos agradecidos, né, e honrados pela sua iniciativa. Nós pensamos, então, em organizar uma fala sintética, abordando o tema da relação entre a cultura do neoliberalismo e os acontecimentos recentes na democracia brasileira. Nós já publicamos muitos ensaios em muitas revistas, muitos fóruns, muitas universidades sobre esse tema, abordando com centralidade esse tema na explicação da gênese e da dinâmica do golpe na democracia brasileira. Eu penso que talvez nós sejamos o intelectual brasileiro que está mais desenvolvendo essa perspectiva de análise, né? Que está procurando mobilizar, identificar politicamente o neoliberalismo como forma de um momento necessário e incontornável para a gente compreender a dinâmica política brasileira. Nós estamos nos apoiando numa literatura internacional muito pouco conhecida ainda no Brasil. Nós conhecemos a crítica que se fez ao neoliberalismo no âmbito da crítica da economia política, né?
a crítica da financiarização, da desregulação, feita em geral a partir dos patrimônios keynesianos ou da economia política marxista. Nós conhecemos também uma crítica que se fez no âmbito da sociologia, né, sobre os movimentos de desorganização do pacto social que organizava as sociabilidades no pós-guerra e a geração, enfim, de uma série de fenômenos sociológicos e culturais aderentes, né, à emergência e ao protagonismo do que é chamado de neoliberalismo, mas nós não temos ainda no Brasil uma reflexão sistemática, conceitual do neoliberalismo enquanto um fenômeno centralmente político. E o neoliberalismo é um liberalismo, né, para dizer algo que é óbvio, mas que pode escapar a uma primeira compreensão. E se ele se tornou dominante, uma linguagem hegemônica, dominante na tradição liberal ocidental, isto é um fato de consequências históricas, estruturais, ainda a serem melhor avaliadas. Porque é o liberalismo que organiza a civilização ocidental. Então, uma mudança dos seus padrões históricos significa uma mudança dos padrões da civilização ocidental. Então, estamos diante de um mega fenômeno histórico, e eu penso que o que está ocorrendo no Brasil só pode ser bem compreendido se relacionado a essa dinâmica epocal, de época e internacional, né? É sobre isso que nós vamos falar, e na preparação dessa exposição sintética, né? E depois nós vamos, professor Tomás, indicar bibliografias, né? Essas bibliografias internacionais nós estamos fazendo referência, como também nós estamos procurando combinar essa bibliografia internacional com o trabalho que nós fazemos há cerca de 2 décadas, 3 décadas, aqui no nosso trabalho como professor e pesquisador, que é entender como as culturas políticas brasileiras se relacionam com os movimentos da cultura internacional, né? Então, nós não entendemos o que está ocorrendo aqui como uma mera replicação, uma mera de fenômenos internacionais, mas procurando entender as suas mediações, o que é mais difícil, né? As suas mediações político-culturais, né? Tal como elas se manifestaram aqui nesse período de desestabilização da democracia brasileira. Então, nós vamos oferecer uma bibliografia, tanto internacional quanto de estudos sobre a cultura política brasileira, que nos ajudem a pensar, a refletir sobre o que nós vamos expor aqui. A exposição chama-se Neoliberalismo e o Novo Estado da Barbárie, os partidos da barbárie nas eleições de 2018. E se dividirá em 3 partes. Uma primeira parte que tem um subtítulo geral: Contra a Revolução Neoliberal e Fim do Horizonte Marshalliano como Mudança Epocal. O segundo momento da exposição fará a pergunta: por que o neoliberalismo ainda não é um conceito trabalhado na ciência política? Se vocês consultarem as revistas Qualizar da ciência política brasileira, vocês raramente encontrarão o termo neoliberalismo lá. Por que isso? Né? Nós vamos tentar nos perguntar sobre essa falta, né, da ciência política. No debate que eu participei com os colegas, né, eu participei de 3 debates, 2 ou 3 debates, 3 mesas nessa série de eventos organizados no primeiro semestre. Mas no primeiro que eu participei, eu disse que o golpe não foi apenas um golpe na democracia brasileira, mas na ciência política brasileira também, porque
ela, nos seus paradigmas dominantes, trabalhava com uma ideia de estabilidade da democracia. Foi pega completamente de surpresa com a interrupção dos procedimentalismos democráticos no Brasil. Então, o segundo momento da reflexão será um momento, então, de perguntar sobre essa falta, as razões dessa falta, compreender melhor estas razões. E o terceiro momento responderá, então, ao título da exposição, procurando identificar os nomes da barbárie nas eleições de 2018. Isto é, nós achamos que é fundamental para a formação do nosso discurso público nomear com rigor conceitual atores, partidos, personagens, retóricas que estão presentes, né, nessa conjuntura política na qual nós estamos inseridos, né? Eu sempre vou me lembrar de um momento muito interessante, e seria hilário se não fosse trágico, né? Um momento em que um candidato do Partido Democrático della Sinistra, ainda era esse o nome da Itália, né? O egresso surgiu a partir da cisão do Partido Comunista Italiano, um debate com Berlusconi na televisão, e esse debate então era assistido por Nino Moretti, um cineasta muito interessante, muito crítico, né, sobre os acontecimentos da Itália, e ele ficava torcendo para que, em algum momento, o debatedor, representando a esquerda no debate, perdesse os seus bons modos e chamasse o Berlusconi de fascista. E ele não chamou, né? Parecia um debate intimista com a barbárie, né? E era sobre isso que nós gostaríamos de falar. Mas, enfim, o primeiro momento, então, visa exatamente estabelecer um conceito que dê conta da profundidade do movimento histórico que nós estamos vivendo. Isto é, utilizando os conceitos brodelianos de conjuntura em largo sentido, nós estamos exatamente vivendo uma passagem de conjuntura histórica entendida no largo sentido. Isto é, um movimento histórico de grandes proporções. E, portanto, um pensamento que se amiúde, que busque pensar esse fato emergencialmente, ou na sua compreendendo como um movimento de flutuação da conjuntura e não uma crise no sentido histórico profundo, esse pensamento provavelmente não dará conta da situação. Uma das conversas mais bonitas que eu tive sobre o golpe foi uma conversa com o professor Fábio Vanderlei Reis, que, do alto, né, da sua longa trajetória intelectual, de dedicação, né, à cultura da democracia brasileira, manifestou ao final da conversa que a esperança de que isso que nós estamos vivendo seja visto no futuro como apenas cicatrizes no corpo da democracia brasileira. É uma expressão muito bonita, né? A ideia de que a cultura democrática brasileira teria condições de dar conta dessa ferida, né, e transformá-la numa cicatriz no corpo, né? Dialogando com essa esperança, nós estamos
propondo escavar um pouco mais fundo, no sentido de que há uma ruptura mesmo de padrão histórico, né? E o conceito que nós construímos, que é um conceito muito assemelhado, né? Com muita afinidade ao modo como Florestan Fernandes tratou o golpe de 64, né? Como uma revolução burguesa. Nós estamos chamando aquilo que nós estamos vivendo agora como uma contra-revolução neoliberal. E como o fim do horizonte marshalliano, né, que marcou as democracias liberais desde o pós-guerra até hoje, como uma mudança de época, exatamente para gravar essa mudança histórica de longo alcance de estruturas políticas, né? A ideia de contra-revolução neoliberal quer colocar no centro que não se trata apenas de uma mudança de governo, mas de uma mudança de padrão histórico de Estado, de uma refundação do Estado brasileiro, no sentido de construir um Estado neoliberal no Brasil. A ideia, então, é de que esse conceito ele é importante para não pensar a interrupção, a derrubada do governo Dilma, feita de modo inconstitucional, com o processo de violações constitucionais, não tem outro nome para falar sobre isso, que foi feito no período seguinte e ainda continua a ser feito, né? A ideia, então, de uma contra-revolução liberal é pensar esses movimentos integradamente. O golpe foi dado para realizar um programa de refundação neoliberal do Estado brasileiro. E o conjunto dos atos do governo Temer e de sua base parlamentar e de sua base, vamos dizer francamente, no Superior Tribunal Federal Brasileiro, né, porque ninguém entenderia, né, sendo um jurista minimamente aderente ao mínimo procedimentalismo, e esse STF avalizou o impeachment contra Dilma, aliás, não fez nem ainda o julgamento do seu mérito, né, o mérito do processo do impeachment, e ele legitima o atual governo, né? Depois de toda a exposição, né, de violações legais e de corrupção que foram reveladas desse governo, né? Mas então, a ideia de uma contra-revolução liberal, ela nos permite pensar mais fundo, historicamente mais largo, pensar em mudanças de estruturas de Estado e pensar com uma amplitude de visão, dando coerência a um conjunto de atos que parecem atos até insensatos à primeira vista, mas que ganham sentido se pensados como um processo de refundação neoliberal do Estado brasileiro. Esse conceito, então, de contra-revolução neoliberal, ele faz a ligação com esta mudança de época do liberalismo, que é um fenômeno internacional. Aliás, é exatamente esta a crítica que eu faço a muitas explicações na ciência política sobre golpe na democracia. É como se os impasses fossem apenas intrínsecos a uma dinâmica interna da democracia brasileira e não houvesse uma vontade de desestabilização que se organiza
com largo apoio forâneo, com larga legitimidade internacional, encontrando as suas mediações políticas, jurídicas aqui, para se realizar. Então, fenômenos de ataque à soberania popular, a procedimentos democráticos minimalistas, né? A ideia de constituições programáticas, né, de direitos, são fenômenos recorrentes nas últimas décadas nas democracias ocidentais, é claro, com as suas singularidades. Então, ao trabalhar com essa ideia de contra-revolução neoliberal, nós estamos, então, inserindo, como o próprio Vanderlei Guilherme dos Santos fez no título da sua obra Democracia Impedida, o Brasil no século XXI, inserindo a crise da democracia brasileira na crise das democracias do século XXI. Então, nós estamos buscando, então, ampliar o horizonte da análise exatamente para captar essas dinâmicas internacionais, né? Ficaria muito difícil compreender como um golpe promovido pelas classes dominantes brasileiras destruíram as empresas da construção civil, uma grande empresa do agronegócio como a JBS, destruiu a indústria naval, está destruindo o complexo da Embraer e promove uma tal corrosão, né, dos fundamentos mínimos da economia nacional, né? É evidente que as forças classistas que dirigem esse golpe, com as suas mediações políticas, elas estão organicamente vinculadas ao capital financeiro internacional e aos estados centrais do mundo que organizam o poder político desse capital financeiro internacional. Recentemente, o Banco Central, né, fez uma atualização dos capitais forâneos dos brasileiros registrados no BC, no Banco Central brasileiro. Então, os capitais de brasileiros aplicados no exterior que são registrados no Banco Central. Ora, nós sabemos que o capital não registrado é muito superior ao capital registrado, não é? Pois bem, o capital registrado, montante no BC, segundo a última estatística do mês de julho desse ano, equivale a 550 bilhões de dólares, isto é, 1,5 trilhão de reais, isto é, 25% do PIB brasileiro. Olha aí uma ideia de uma base orgânica disso que está vivendo, que nós estamos vivendo, né? Da necessidade de ampliar o horizonte de interpretação. E é esse horizonte que nos leva, então, a essa bibliografia internacional sobre as relações entre neoliberalismo e governos autocráticos, e estados autocráticos, né? Há uma terceira questão que nos surge, que é pensar a mediação desse fenômeno internacional no Brasil. A mediação política é exatamente a mudança da natureza política do principal partido neoliberal no Brasil, que é o PSDB, com toda a sua força de organização empresarial, midiática, nas corporações da justiça brasileira e com todo o seu poder, né? Nós talvez tenhamos sido o primeiro cientista político a notar que o PSDB estava no final, em dezembro de 2014, se movimentando no sentido de romper o pacto democrático, ao não aceitar os resultados das eleições de 2014. Isso, para nós escrevemos esse artigo, esse ensaio, que foi publicado na Carta Maior e revisado antes pelo professor Vanderlei Guilherme dos Santos, com as mãos tremendo. Eu escrevi com a mão tremendo, por quê? Porque
porque a ciência política brasileira tem bem estabelecido que a democracia brasileira, a estabilidade dela se dava exatamente no jogo da oposição entre PT e PSDB, entre coligações organizadas por esses partidos. É esta competição eleitoral que estabilizou a democracia brasileira desde a queda do Collor. E era exatamente, então, essa competição pactada que estava sendo rompida quando um partido que havia quase ganho as eleições, com uma força econômica, política, midiática muito grande, começa a questionar o resultado eleitoral. Hoje está claro, né, e até o professor Luiz Felipe Miguel escreveu recentemente um ensaio sobre isso, que o PSDB consolidou a sua opção pela ultradireita, né, na chapa Alckmin-PP, com aquela personagem escolhida para disputar, né, com o Bolsonaro. Né? Mas numa das mesas que nós participamos, nós procuramos compreender esse movimento no interior do pensamento do Fernando Henrique Cardoso, que é o principal intelectual desse partido. Numa mesa organizada com o professor Davidson, que é o nosso grande referência de estudos na área de política externa, né? Que está orientando uma tese de doutorado sobre a evolução do pensamento internacional do Fernando Henrique. Ora, o Fernando Henrique, o seu pensamento político, inserido, né, na dinâmica liberal, pode ser pensado em um momento de crítica ao nacionalismo e crítica ao nacional-desenvolvimentismo, que vai, esse período até a dependência e desenvolvimento da América Latina, a um período que o leva a programatizar, já na fundação do PSDB, né, no final dos anos 80, a integração subordinada, que seria o programa do seu governo, né? E nós poderíamos agora identificar um novo momento desse pensamento cosmopolita, que é um pensamento já antinacional, que trabalha com a dissolução da soberania nacional no cosmos organizado pelo grande capital financeiro internacional. É uma mudança da qualidade desse pensamento, que pode ser também visto, né, na relação do PSDB com a democracia, na relação do PSDB com seu programa. Eu, como acompanho, né, como estudioso do PSDB há mais de 20 anos, 30 anos, nós acompanhamos o Instituto Fernando Henrique Cardoso. E eu vi nascer no seminário do Instituto Fernando Henrique Cardoso esse programa desse golpe agora. Uma mesa, que depois eu vou fazer referência a ela. Mas o programa era neoliberal tão radical em relação à experiência dos dois governos Fernando Henrique, que dois intelectuais muito importantes da tradição do PSDB, a professora Maria Hermínia Tavares, da USP, e o filósofo Gianotti, do SEBRAP, e também da USP, questionaram como ficariam os pobres nessa mudança programática. Tal a violência do programa, discutido ali no início do segundo semestre de 2011, no Instituto Fernando Henrique Cardoso. É esse programa que se tornou o programa do Aécio, programa da candidatura do Aécio. Mas então, houve uma mudança no pensamento do Fernando Henrique, houve uma mudança na relação do PSDB com a democracia, houve uma mudança no programa do partido e houve uma mudança nas lideranças nacionais desse partido. O Aécio, candidato, é muito diferente do personagem do Lulécio em Minas. Basta comparar, né? Eu me lembro do Aécio recebendo o Patrus Ananias para conversar
e chamando Milton Campos e dizendo: sempre haverá uma sombra para dois homens de bem conversarem. Eu lembro da frase do Aécio. Né? O Aécio, candidato em 2014, já é um outro personagem. Um outro personagem. Né? E o Alckmin é um Alckmin diferente do Alckmin candidato em 2006. Ele não vestirá no segundo turno a camisa da Caixa Econômica Federal, para dizer que ele não é tão assim contra as privatizações. Ele não vestirá a camisa mais. O PSDB de São Paulo está profundamente marcado por um processo de direitização. Há muitos militares da reserva gerindo as administrações regionais na capital de São Paulo. Há uma bancada da bala muito forte do PSDB de São Paulo. E nós sabemos que o lugar onde Alckmin forma os seus valores é o Opus Dei. Então nós estamos lidando com um personagem da direita. E, então, o PSDB foi o lugar da mediação dessa mudança de direção, né, da contra-revolução neoliberal. E as reformas feitas indicam uma mudança dos padrões históricos do Estado brasileiro. Né? Eu penso que aquilo que nós, no século XX, após a crise de 29, construímos como fundamentos da soberania do país, está sendo dissolvido rapidamente nesses anos agora. Quer dizer, nós estamos retornando a uma situação de fundamento de soberania nacional aquém do varguismo. O que está se passando na Petrobras é muito simbólico, né? Mas também no BNDES, nos bancos públicos, na Embraer, no mercado de terras, enfim, na política externa basicamente replicadora dos interesses norte-americanos. Então há um processo de solução de fundamentos de soberania no programa aplicado. Do ponto de vista das políticas sociais e da política do trabalho, é muito evidente que nós estamos voltando para aquém do varguismo. Né? O projeto é um estado de providência aquém daquele inicialmente construído na época varguista. Quer-se generalizar a situação do trabalhador precarizado. Né? Se acusava o Vargas de ter feito, então, o processo de construção regulada da cidadania, né? de ter feito o direito do trabalho apenas no plano urbano. Uma crítica que eu acho injusta, porque o seu herdeiro tentou levar a sindicalização para o campo, né? O Jean Goulart, o ex-ministro do Trabalho, tentou levar o direito do trabalho para o campo, criando sindicatos rurais, etc. Mas nós estamos voltando aquém do Estado de Previdência inicialmente e precariamente e parcialmente formulado na época varguista. Há uma nova ordem constitucional sendo construída que afeta o conjunto do plano dos direitos humanos, dos direitos civis, inclusive, e está na primeira proposta dos candidatos que apoiam o golpe, fazer uma reforma política que impeça forças democráticas, populares, de esquerda, de serem competitivas em eleições nacionais. Essa interdição da candidatura do Lula, que nós estamos vivendo agora, é certamente casuística, mas ela reflete um movimento mais profundo de retirar da dinâmica política eleitoral as tendências
de polarização majoritária, né, que sempre perseguiu historicamente os liberais desde a época do trabalhismo. Então, essa mudança dos padrões históricos do Estado brasileiro, dos fundamentos desse Estado, significa uma mudança dos padrões civilizatórios da sociedade brasileira. Retornaremos a esse ponto. Por que nós estamos falando, então, de uma quebra do horizonte marshalliano? Eu estou falando de uma quebra do horizonte marshalliano, me referindo a um texto célebre de 1967, T.H. Marshall, Cidadania, Status e Classes Sociais, cuja imaginação era a seguinte: nós vamos ampliando os direitos, nós vamos alargando a base de direitos, e vai chegar o momento que o status de cidadão anula a diferença estrutural de classe social. Isto é, nós construiríamos um regime de liberdade com igualdade por um processo evolutivo no interior mesmo das formas hegemônicas do liberalismo social keynesiano. Isto é uma imaginação política. Esta imaginação política é a imaginação da social-democracia, tanto na sua vertente de origem histórica no marxismo, é a imaginação política do liberalismo social e é a imaginação política dos partidos de esquerda no pós-guerra, mesmo não social-democratas. A ideia, então, de que a democracia liberal era um valor universal e que os partidos de esquerda realizariam em seu interior um protagonismo crescente de afirmação de direitos. Eu pergunto, ora, não era essa mesma, esse horizonte marshalliano, a imaginação dos governos do PT? Não era essa? Não era essa a imaginação, por exemplo, de um PCdoB ou de um PSOL? A imaginação do PSOL é essa. É uma imaginação de conquista de direitos. Então, com mais ou menos radicalidade, com mais ou menos negociação, mas esse é o horizonte das teorias democráticas, um horizonte marshalliano. E é exatamente, então, isto que é rompido. É este horizonte de expectativas que é violentamente rompido com a ascensão do neoliberalismo em sua terceira fase de expansão política. Estamos chamando essa terceira fase, a primeira, a que construiu a agenda do Estado mínimo, da chegada do neoliberalismo nos governos Reagan e Thatcher, final dos anos 70. Depois o segundo momento, que é nos anos 90, da terceira via, de desconstituição das identidades e dos programas dos partidos trabalhistas e sociais-democratas, e inclusive do Partido Democrata Keynesiano norte-americano, que talvez tenha sido a mudança mais importante, mais fundamental. O Partido Democrata perdeu suas raízes do New Deal nos anos 90. E a terceira mudança, pós-crise de 2008, quando o neoliberalismo assume um protagonismo mais visceralmente antidemocrático, exponenciando as suas formas autocráticas, né? Então, o que nós estamos vivendo no Brasil é uma contra-revolução neoliberal. É um movimento histórico de larga duração, de longa duração, de larga profundidade, que está mexendo com estruturas políticas formadas em décadas e está projetando para décadas esse trabalho de construção. A imaginação dos que estão construindo o poder nesse golpe é uma imaginação para trás de décadas e para frente de décadas.
Esse então, o primeiro momento da exposição. O segundo momento é uma pergunta que, para mim, como cientista político, é difícil. Por que o neoliberalismo não há uma reflexão sobre o neoliberalismo na ciência política? Por quê? Se mesmo nos Estados Unidos, praticamente todo o sistema de Estado mudou a sua forma de regulação. Mudou a forma de regulação da economia. Quando eu estudava economia, gente, eu me formei em economia, Thomas. A minha graduação foi em economia. E havia um keynesiano de direito chamado Paul Samuelson, que organizava os manuais de formação canônica na economia aqui da Faculdade de Ciências Econômicas. O Paul Samuelson foi chamado nos anos 90 nos Estados Unidos de socialista. Ele era um keynesiano de direita, mas foi chamado de socialista pelos neoliberais, porque previa um grau de intervenção insuportável do Estado na economia. Então, mudou o padrão de regulação da economia, caiu o que era chamado de welfare penal, a ideia de que o preso, aquele que é preso deve ser recuperado para a sociedade. Entraram essas políticas de aprisionamento massivo. Mudou a lei de responsabilidade social da mídia, e isso foi dramático, porque houve um movimento de concentração midiática e mudança do padrão de regulação da mídia nos Estados Unidos, que formam as mudanças de padrão no próprio Brasil e na própria jurisprudência do que é liberdade de expressão no Brasil. E houve uma mudança do padrão de política externa norte-americano, que deixa de ser um padrão colado, a uma regulação via ONU. A mudança de padrão na regulação dos direitos das mulheres, muito importante nos Estados Unidos, uma onda conservadora muito forte. E por que isso não é tematizado pela ciência política brasileira, sendo que os Estados Unidos sempre foram um paradigma de democracia? Por quê? É uma pergunta difícil de responder. A primeira resposta que eu encontro é que as teorias democráticas, em geral, são fortemente anti-hegelianas e, em geral, filo-weberianas. Explicando o que eu quero dizer com isso. Adotam a ideia de que a cultura não é um fundamento da política, que é possível pensar a política em suas formas de objetivação ou quase positivação. Isto é, a democracia deve ser pensada como procedimento, não como compartilhamento de valores substantivos. Isto as teorias elitistas da democracia, isto é, o utilitarismo nas teorias democráticas, utilitaristas, como é a sua máxima expressão democrática, John Stuart Mill, ou como um Bobbio, que pensa a democracia como as regras do jogo, ou como Habermas, que está procurando estabelecer as condições ideais de fala, ou Jim Rawls, que só consegue pensar compartilhamento de valores através do que ele chama do overlapping consensus, não pensando de um compartilhamento real, mas apenas de uma convergência, de uma área de convergência de valores. Isto é, as teorias democráticas, em geral, são procedimentalistas. Pensar compartilhamento de valores na modernidade, para essas tradições, é pensar contra a democracia. O que caracteriza a modernidade para Weber é o politeísmo inevitável de valores. Então, qualquer pensamento republicano, ou socialista, ou
ou de outra natureza, que procure pensar a democracia a partir de valores fundamentais, está condenada a reproduzir formas autocráticas de poder. Porque a modernidade é pluralista. É evidente que esse pluralismo parte do pressuposto que todos são liberais. Todos, de alguma maneira, são liberais. Como o Weber naturaliza, historicamente, a razão ocidental, a racionalidade instrumental como um modo fundamental de exercício da razão na modernidade. Então, a razão liberal, ela está naturalizada nessa ciência política. E mesmo nas polêmicas entre as ciências políticas. Por exemplo, eu acompanhei na década de 90 o debate entre o Fábio Vanderlei, que havia feito a sua tese de professor titular, né? Uma crítica a Hannah Arendt e a Habermas, política e racionalidade, e o debate entre o jovem Leonardo Avrizia, que vinha da New School, com todo o seu habermasianismo, questionando, né, o elitismo democrático e propondo formas democráticas de participação. Aí eu fui saber que ambos liam Weber por Wolfgang Schluchter, que tinha uma teoria desenvolvimentista, lia o Weber através de uma teoria desenvolvimentista da democracia. Quer dizer, os dois pares eram weberianos à sua maneira. Era uma divergência entre fontes weberianas, né? Ou mesmo aqueles que buscam as teorias da escola crítica, da escola de Frankfurt, mas já sem a crítica ao capitalismo. Né? Mas já sem a crítica ao capitalismo. Né? E, portanto, se inscrevendo nesse movimento, nesse horizonte marshalliano. Bom, um grande filósofo italiano, que era hegeliano, à sua maneira, né? Benedetto Croce, disse uma frase muito importante, que o liberalismo era a religião da liberdade na modernidade. Então, os meus colegas, eles são profundamente laicos, mas eles acreditam na religião da liberdade, que é o liberalismo. Todos eles, com divergências. E ao, então, desvalorizar o momento da cultura, o momento do fundamento ético do Estado, para utilizar uma expressão hegeliana, né, o momento da eticidade, o momento do fundamento dos valores que organizam não apenas a vida estatal, mas a sociedade civil e até mesmo as formas de convívio familiar, ao colocar isso à margem ou de lado, ou no máximo problematizado como uma tensão das formas procedimentais da democracia, esses pensamentos, eles não conseguem enxergar o movimento tectônico, eu não tenho outra expressão para designar, na base da tradição liberal, que é a passagem de Keynes a Hayek. São dois mundos, são dois pensamentos muito diferentes. São duas ordens de civilização muito diferentes. Então, eu penso que a dificuldade da ciência política de lidar com essa mudança de linguagem hegemônica do liberalismo é porque isso retira o chão da própria ciência política. Se não há mais horizonte marshalliano, então como fica? A democracia entendida como uma competição de partidos no interior de uma ordem liberal. Como fica?
se o horizonte está fechado, se o fundamento de valores concebidos como procedimentos está cindido. Então, eu penso que esta é a razão fundamental da dificuldade da ciência política de lidar com um pensamento que pertence à tradição liberal, mas é contra a democracia. Mas viola os princípios constitucionais fundamentais da democracia, que não acolhe o princípio da soberania popular, mesmo com suas mediações na liberdade democrática, mas quer isolar o funcionamento das instituições de qualquer fundamento de soberania popular. Quer liberar o direito de qualquer prestação de contas ao soberano, ao povo soberano. Quer autonomizar as jurisprudências do direito de qualquer controle democrático. E fazer disso o fundamento de uma nova ordem constitucional. Eu penso também que aqueles que não são liberais na ciência política estão muito atrasados na crítica à compreensão do neoliberalismo como fundamento político de Estado. Eu penso que esse atraso, então, não é apenas dos liberais ou daqueles que se colocavam no plano da ciência política liberal, mas no plano do próprio pensamento da esquerda. É um tema muito discutido por esses novos autores que estão escavando a raiz autocrática do neoliberalismo. A ideia de que muitas vezes se comprou como verdade o que é um slogan do neoliberalismo. O neoliberalismo trabalha com a ideia de Estado mínimo e de menos Estado, menos lei, mas na verdade é uma reorganização autocrática dos fundamentos da lei e do poder. Não é menos lei, menos poder. É uma reorganização dos fundamentos da relação entre consenso e coerção no fundamento do Estado. Portanto, é um princípio de Estado. Não é um princípio apenas de organização de liberismo. Não é apenas um princípio liberismo. É a subordinação de todas as formas estatais ao princípio liberista. Nesse sentido, eu penso que o pensamento da esquerda também muito atrasado, né, em relação à emergência desse fenômeno. Eu penso que o que está ocorrendo no Brasil nos cobra, então, ganhar consciência, e para isso servem as crises, ganhar inteligência pública para combater esta linguagem da liberdade, que é o neoliberalismo. É uma nova linguagem da liberdade, que se organiza, né, que pretende separar de modo trágico a aventura da liberdade da aventura da igualdade. De apartar essas duas dimensões no mundo moderno. Nos ensinar a viver num mundo cada vez mais desigual, brutalmente desigual, insuportavelmente desigual, e sermos cada vez mais livres. Esta lição que nós tomamos a cada dia quando saímos daqui e andamos pelas ruas da nossa cidade e vemos debaixo de cada esquina mendigos e pessoas morrendo de fome. Somos livres, cada vez mais livres. E danem-se os outros. Danem-se os outros. E era isso, então, que nós queríamos falar agora, né? Sobre os nomes da barbárie nas eleições de 2018.
Eu penso que essa literatura internacional, que está fazendo a crítica política do neoliberalismo, já identificou a contradição fundamental entre neoliberalismo e fundamento da soberania popular, né? Chama exatamente Desconstruindo o Demos, né? Um livro de um autor importante que nos visitou no final do ano passado, né? Exatamente, tinha esse nome. E há vários livros e autores que trabalham essa ideia, né, de uma desconstrução dos fundamentos da democracia, da cultura da democracia, que se dá de uma forma crescente a partir da hegemonia neoliberal. Eu queria tratar de um outro fenômeno associado a esse, que é o fenômeno da destruição dos direitos humanos e da própria ideia do que é direitos humanos na nossa civilização. Eu sei que eu estou entrando numa área muito difícil de lidar, porque a ideia de direitos humanos há muita controvérsia à esquerda, à direita, no centro, para trás e para frente, né? Mas e alguém já vai me cobrar o que eu estou chamando de barbárie em oposição à civilização, né? Já que nós já sabemos que a modernidade não pode ser separada da barbárie, né? Que a modernidade, inclusive, conviveu séculos com escravidão e com exercício em larga escala de genocídios de povos na América do Sul, na África, né, na Ásia. Enfim, é sempre muito difícil trabalhar com esse par, né, de oposição entre civilização e barbárie. Mas eu vou recorrer aqui a um procedimento histórico, de identificar como princípio de civilização a Carta de Direitos Humanos da ONU, aprovada no pós-guerra. Tomá-la como fundamento mínimo de civilização, sabendo que ela é uma reflexão dolorosa a partir da barbárie vivida, que ela foi um campo de mediação entre várias culturas, né? Eu estava relendo recentemente um trabalho da Unesco, né? No qual foram convidados intelectuais de vários lugares do mundo, do Ocidente, da União Soviética, coordenados pelo Jacques Maritain, pelo humanismo, o nosso humanista integral, Jacques Maritain, tentando produzir um grau mínimo de consenso do que seriam os direitos humanos, mas então historicizando assim os direitos humanos, compreendendo-os como direitos formados e conquistados na experiência histórica e afirmados aí, retirando deles qualquer caráter justnaturalista, qualquer impregnação justnaturalista da ideia de direitos humanos, e pensando-os então mesmo submetidos à contradição, né? Não podemos, se eles surgiram do conflito, se eles são expressão do conflito, a sua própria forma de interpretação não pode abrir mão também da ideia do conflito, né? Então, a ideia de direitos humanos necessariamente é uma ideia que passa pelos conflitos de interpretação e pela mediação desses conflitos de interpretação. Então, eu queria, nessa situação de vertigem que nós estamos, eu chamei o ano de 2018 de um abismo. Numa entrevista, eu acho que foi a entrevista que eu dei que foi mais repercutida. Eu dizia que 2018 será um ano abissal, né? E o abismo, por a própria entendimento do que é o abismo, é aquele lugar que você não vê o fundo, né? Então, estarmos numa situação abismal, né?
abismados, né, estamos todos aqui abismados, né, é exatamente não ver o fundo. Né? Mas nessa vertigem abismal, né, nós que somos, por natureza, montanheses, moramos em Minas mesmo, estamos acostumados a viver um pouco nessas situações, né, de despenharmos, né, como dizia o poeta. Quem sabe a gente encontra pelo menos um local da gente amparar, que é uma Carta de Direitos Humanos. Né? Pois bem, o neoliberalismo ele nasce confrontando a ideia de direitos humanos. Né? Ele se forma questionando a existência de direitos humanos. Hayek. Eu li um livro muito formador que eu recomendo a leitura, que vai entrar na bibliografia, que é um livro, se não me engano, de 2 anos atrás, da Justine Lacroix. Ela é um livro muito interessante, é uma inclusive assessora da Comunidade Europeia para Direitos Humanos, uma grande intelectual, e ela revisita as linguagens históricas contra os direitos humanos. Encontra, né, o Edmund Burke fazendo a guerra contra a ideia de direitos humanos da Revolução Francesa a partir de uma lógica da tradição que ele defendia. Ela identifica Joseph de Maistre e a sua crítica aos direitos humanos com fundamentos tomistas antidemocráticos, identifica o pensamento do fundador do utilitarismo inglês. Interessante isso. O nosso, que fundou o Jeremy Bentham. O Bentham também escreve contra os direitos humanos, porque ele tem uma visão utilitarista, né, ele é antitradicionalista, ele é Whig, né, ali no contexto inglês, né, ele está propondo uma formulação progressiva de civilização, mas ele escreve contra os direitos humanos a partir da sua matriz utilitarista, né? Questionando uma base a partir de valores a partir da qual você pudesse fazer juízo de valor, né? E nesse livro da Justine Lacroix, ela se pergunta se Marx era contra os direitos humanos. E é um momento muito importante do livro que ela questiona a leitura tradicional que se faz de Marx contrário e crítico aos direitos humanos, né? Seguindo interpretações mais recentes, encontradas inclusive em outros autores. No livro dela não comparece o neoliberalismo, é um livro mais de ordem histórica, né? Mas o neoliberalismo, então, ele nasce saindo do Pacto dos Direitos Humanos. Então, ele recusa o fundamento dos direitos humanos do pós-guerra como marco civilizatório. Por isso que ele aparece aqui com o Pinochet, né, no Chile aqui. Direitos humanos não está na ordem dessa filosofia, dessa política do neoliberalismo, né? E então, eu diria que nós estamos envolvidos numa dinâmica geral no Brasil e no mundo, de linguagens que desconstroem o pacto dos direitos humanos do pós-guerra.
estou chamando isso de barbárie, então. Isso está muito evidente na questão de como essa dinâmica, né, do golpe está tratando os direitos dos negros brasileiros, a forma como o golpe está tratando os direitos das mulheres, como está tratando a ideia de trabalho digno, né, que é formadora de toda a tradição da OIT, o modo como está trabalhando a ideia de direitos civis, militarizando, né, as tendências de militarização na política de segurança pública são muito antigas, né, as próprias polícias militares, né, é um legado da ditadura militar, mas essa militarização assumiu recentemente um padrão. As formas de mediação da violência no campo brasileiro deixaram de existir. Então, índios, sem terra e quilombola estão expostos à bala, deixaram de existir. Aquilo que nós víamos construindo de um princípio de ecologia, de sustentabilidade, de um padrão mínimo de consciência ecológica está sendo devastado, e o Brasil está disputando a liderança mundial no assassinato de lideranças públicas defensoras dos direitos humanos, segundo os dados da ONU. Há uma dinâmica generalizada de barbárie no Brasil. Alguém vai dizer, barbárie sempre existiu nos governos Lula, existia barbárie, é evidente que existia. Nas favelas do Rio de Janeiro, mesmo no campo, sempre houve bolsões de barbárie, né, manifestações de barbárie, mas agora elas adquiriram um sentido generalizante. São política de Estado. São política de Estado. Um interlocutor muito importante do nosso trabalho intelectual é o ex-presidente da Abrasco, que é a maior entidade de sanitaristas brasileiros, Gastão Wagner. Não teve outra palavra para caracterizar o que eles estão fazendo com a saúde e com o SUS no Brasil. Uma barbárie sanitária. A expressão é dele, não é minha. Barbárie sanitária. Então, o crescimento da mortalidade infantil, da morte da mortalidade materna, a queda brusca na rede de vacinação das crianças brasileiras, refletem princípios dessa barbárie sanitária. Mas eu aprendi uma coisa com a Viviane Forrester, que é uma crítica literária, estudiosa de Flaubert, que escreveu um livro muito bonito chamado Horror Econômico. Nesse livro, que se inicia com um comentário sobre uma notícia que saiu nos Estados Unidos, que uma fábrica havia demitido centenas de trabalhadores e suas ações na Bolsa subiram. Quer dizer, antigamente, quando uma fábrica demitia, a ação caía. Mas, nesse caso, subiu. Downsizing. Ela estava fazendo uma racionalização, né, do seu trabalho gerencial, suas ações na Bolsa subiram. Então, a Viviane Forrester dizia, pior do que demitir trabalhadores é criar uma racionalidade, uma linguagem que legitima a demissão de trabalhadores. Pior do que matar judeus é criar uma ideologia que legitima o massacre em massa de judeus. E não tem outro sentido essas culturas do ódio no Brasil, senão criar um novo patamar de legitimação e de banalização da barbárie no nosso país. Para concluir,
eu penso, então, que há a paixão da barbárie. Há um personagem que encarna entre nós a paixão da barbárie, e eu não vou dizer o nome dele aqui. Não vou dizer. Mas há as razões da barbárie. Mas há também as razões da barbárie. Quais eram as 5 pessoas que estavam no Instituto Fernando Henrique Cardoso, naquela mesa que eu fiz referência aqui, no início? Eu vou nomeá-los, cada um deles. Edmar Baixa, Pércio Arida, André Lara Rezende, Gustavo Franco e Fernando Henrique Cardoso. Pois bem, o coordenador do programa do Alckmin, quem é? Pércio Arida. O coordenador do programa desse candidato dos milionários brasileiros, quem é? Partido Novo, né? Gustavo Franco. O coordenador do programa da Marina, André Lara Rezende. E o coordenador do programa, deste que eu não vou dizer o nome, Paulo Guedes, da mesma turma. Parece, então, que o neoliberalismo é a nova religião. Então, eu digo, se o liberalismo era a religião da liberdade, parece, então, que o neoliberalismo é o fundamentalismo da religião da liberdade. E eu acho que é um modo interessante de chamá-lo pelo nome. É um fundamentalismo da liberdade que organiza, na verdade, a barbárie entre nós. Eu penso, então, que ao contrário daquele personagem que debateu com Berlusconi nas eleições italianas, vencidas pelo Berlusconi, nós temos que chamar a barbárie pelo nome. Nós temos que, mais do que isso, construir à frente de todos aqueles que, das mais diferentes tradições, defendem o princípio da soberania popular e o princípio civilizatório dos direitos humanos para fazer frente a esta contra-revolução neoliberal. Eu penso que esse é o nosso diagnóstico e a nossa esperança. E eu sou um partidário da esperança nova, para concluir com a poesia do nosso Manuel Bandeira, né? Que o Manuel Bandeira, esse que foi dado viver poucos anos e morreu depois dos 80 anos, contraditando todos os diagnósticos médicos, ele dizia: eu não quero mais a lua cheia, eu quero a lua nova. Então, nós temos que cultivar através das nossas razões. Eu acho que esse espaço universitário, acadêmico, né, público, é um espaço disso. Então, cultivar a esperança nova.